Olá, gente, boa noite. Nós vamos dar reinício ao nosso projeto online, das nossas aulas, as aulas que estão sendo gravadas no YouTube. Espero que vocês estejam conseguindo captar bem as aulas. Eu achei legal essa gravação das aulas no YouTube, que vocês podem voltar várias vezes, vocês podem ver a quantidade de vezes que vocês querem, apesar de que, pela quantidade de visualizações, dá para perceber que nem todo mundo está aderindo ao projeto. Mas acho que nosso papel principal é montar o projeto e dar estrutura para esse projeto. Essa coisa de adesão tem que vir de vocês, essa vontade de aderir ao projeto tem que vir de vocês, alunos, e nossa tentativa é de fazer o melhor possível. Então, o restante vai depender mesmo de vocês aí, certo? Então, nossa aula de hoje é sobre esquizofrenia. Provavelmente nós vamos fazer 3 ou no máximo 4 vídeos relacionados à esquizofrenia. Vamos tentar falar tudo sobre esquizofrenia nesses 4 vídeos, de 20 a 25 minutos cada vídeo. Mas o vídeo fica gravado, envio o link para vocês, para o grupo do WhatsApp de vocês, e vocês podem ver o vídeo ao momento que quiserem, certo? Então, vão anotando, vão pegando conceito por conceito, já que é muita coisa. Vai anotando, vai diferenciando esses conceitos para facilitar o entendimento. Quando chegar mais à frente, como a gente já fez com ansiedade, como já fez com depressão, faz um quadrozinho, vai diferenciando sinais e sintomas de uma, sinais e sintomas de outra, manifestação de uma, manifestação de outra, diagnóstico, como é feito diagnóstico de um, como é feito diagnóstico de outro. É a dica que eu dou para quando a gente for fazer e quando a gente for falar dessas patologias mentais agora, que é a esquizofrenia, mal de Parkinson e Alzheimer, vão diferenciando o que caracteriza o Alzheimer, o que é Alzheimer, qual a diferença, quais os sinais e sintomas. Mesma coisa faz com esquizofrenia, mesma coisa faz com Parkinson, que vai facilitar bastante o entendimento de vocês, certo? É uma doença massa de se entender. Quem nunca teve contato com paciente com esquizofrenia ou acha que não teve contato com paciente com esquizofrenia, pode ter certeza que uma vez na vida sua social ou na sua vida profissional vai ter contato com certeza com paciente com esquizofrenia, porque eles estão aí. Vocês vão ver quando eu falar em quantidade, incidência e prevalência, vocês vão ver que é muito prevalente na nossa vida, no Brasil e no mundo, paciente com esquizofrenia. Patologia, quando se tratada, apesar de não se ter cura, quando se tratada é uma patologia bem tranquila, o paciente consegue conviver em sociedade bem, muito diferente até de outras patologias, o paciente consegue conviver bem, certo? Quando o paciente entende o que ele tem, entende as manifestações no seu cérebro, no seu corpo, ele consegue viver bem. Então, entender esquizofrenia, entender o paciente com esquizofrenia, fazer com que o paciente entenda o que ele tem, é o papel número 1, o papel principal, da enfermagem, do cuidado ao paciente, certo? Então, nós vamos entender um pouquinho de esquizofrenia, vamos falar um pouquinho de esquizofrenia, vamos falar dos tipos de esquizofrenia, falamos sobre cérebro já, falamos sobre neurotransmissores, para que vocês entendam de uma forma mais anatomofisiológica, não entender só a fisiologia, a patologia, mas entender a anatomia também, que órgão que ele acomete, qual é a função desse órgão, certo? Isso tudo que a gente quis passar para vocês, para que vocês entendam com facilidade, certo? Então, nós vamos começar nossa aula sobre esquizofrenia. Esquizofrenia foi taxada com esse nome, foi dita com esse nome primeiro pelo psicólogo suíço Eugen Blender, em 1911. Ela era muito parecida com outras patologias mentais, então não se caracterizava ainda como esquizofrenia, não tinha um nome característico da patologia. Então ele entendia como era a mente dividida, onde o paciente estava totalmente desligado dos seus processos de pensamento e respostas emotivas. Então, para ele, a esquizofrenia na época, lá em 1911, onde ele começou a qualificar e caracterizar como esquizofrenia, era uma mente totalmente dividida, onde o paciente estava totalmente desligado dos seus processos de pensamento e respostas emotivas. Ou seja, ambiente que era para estar triste, o paciente estava feliz, por exemplo. Momentos que era para estar feliz, o paciente estava triste. Coisa mais ou menos assim, para que vocês entendam esse desligamento do processo de respostas emotivas e processo de pensamento. Então era um pensamento paciente que não pensava em muita coisa, não qualificava esse pensamento, certo? Então ele já começou a entender esquizofrenia lá em 1911 com os pacientes dessa forma, certo? Isso é normalmente um pedacinho da história para que vocês entendam. Então, quando a gente fala em esquizofrenia, quando a gente vai estudar esquizofrenia, a quantidade do mundo, a gente fala em 1% da população mundial, é muita gente,
certo? É muita gente com esquizofrenia, muita gente sem diagnóstico de esquizofrenia, sem tratamento para esquizofrenia, é o que deixa a coisa perigosa, certo? Então a gente fala em 1% da população mundial, ou seja, 80 milhões de pessoas no mundo hoje têm esquizofrenia, com diagnóstico ou não. A gente fala em média de 2 a 2,5 milhões de pessoas com esquizofrenia, certo? 1% dessa população de 200 milhões de pessoas aí que a gente tem no Brasil, e no mundo em média 80 bilhões de pessoas. Então nós temos em média 80 milhões de pessoas no mundo com esquizofrenia, certo? Geralmente é uma patologia que se inicia com seus sinais e sintomas antes do 25º ano, mas pode se iniciar muito antes ou pode se iniciar mais tardiamente também, certo? Então, ela se inicia dessa idade normalmente a partir do 25º ano. Não tem distinção entre homem e mulher, certo? Então, diferente das outras patologias, que a mulher é um grupo de risco maior, como a gente já falou, de depressão, de transtorno da ansiedade, aqui na esquizofrenia não tem distinção em relação a sexo a isso, certo? Os estudos já comprovam isso. Ela não faz predileção, não faz escolha por camada social, por camada sociocultural. Então, independente de ser analfabeto ou ter feito mestrado, você pode vir a ter esquizofrenia ou ter esquizofrenia e conseguir fazer isso também. Camada social, camada sociocultural, não faz predileção nenhuma a isso, nem cor, nem raça. Ela não é qualificada por doença física ou doença não é qualificada por violência física ou violência psicológica, a gente vai entender isso mais à frente. Então, os fatores ambientais, o ambiente não interfere no fator de esquizofrenia, certo? No paciente com esquizofrenia. A esquizofrenia é caracterizada e qualificada mesmo como uma doença mental onde a estrutura cerebral é que é modificada, certo? Então a diferença é essa. Então você já nasce com essa estrutura cerebral modificada. Os estudos já comprovam que você já nasce, já tem estudos comprovando que essa estrutura cerebral, desde o seu nascimento, bem antes da questão recém-nascido lá, ou até desde o seu nascimento já tem características do paciente com esquizofrenia, diferente das outras patologias que foram, mesmo que você tenha predisposição por alguns motivos, questões hereditárias, mas em outras patologias, mas não se caracteriza que você vai vir a ter a mesma patologia que seu pai teve, tipo transtorno da ansiedade. Então os fatores ambientais dentro do transtorno da ansiedade ou dentro da depressão é o que vem caracterizar a patologia, totalmente diferente da esquizofrenia, certo? Que essa doença mental é caracterizada pela diferença da função cerebral mesmo. Então isso a gente já estuda, já ouve falar desde o paciente recém-nascido, que essa estrutura, essa função cerebral é modificada. Então ela é totalmente diferente das outras patologias por isso, certo? Então, o que é esquizofrenia? Esquizofrenia nada mais é do que uma doença de personalidade. O que é, professor? Quando o senhor fala assim, doença de personalidade, como é que eu vou entender? Então, a pessoa tem mudanças totais na sua personalidade. Então, ela tem problema na zona central do cérebro, que é uma estrutura vivencial, estrutura de vida, de vivenciar e de ver as coisas. Então, ela vivencia e vê as coisas de forma totalmente diferente de pessoas ditas normais, certo? Esse paciente é caracterizado mesmo dentro daquele estereótipo de louco, por ele ter toda essa estranheza social, desprezo pela realidade conhecida. Então tudo que é normal, tudo que é real, que é caracterizado como normal para a gente, como pessoas normais, para o paciente com esquizofrenia, que são pessoas anormais, isso para ele não tem diferenciação nenhuma. Então ele vive no seu mundo paralelo mesmo, ele não está nem aí para as outras pessoas. Exemplo disso é que você pode ver se a pessoa sem tratamento, sem diagnóstico para esquizofrenia, na rua andando nus, então com pessoas normais, a gente não vê isso acontecer, certo? Então você vê uma diferenciação dessa realidade conhecida, o que é real, a estrutura. Você vê em momentos tristes, as pessoas normais, elas vão estar tristes, vão estar chorando. Paciente com esquizofrenia, ela pode estar rindo no momento em que está todo mundo triste, por exemplo, ou no momento em que está todo mundo muito feliz, ela pode estar chorando, ou pode estar chorando por nada também. Então ela está totalmente aquém dessa realidade social em que a gente vive, certo? Ela menospreza totalmente a razão. Então tudo que é razão é que qualifica o ser humano como normal, essa coisa da razão, saber até onde o limite, independente de ter feito ou não. O que qualifica o paciente com esquizofrenia é que ele pode vir a fazer coisas achando que aquilo é normal, pelo simples fato de ouvir vozes, de ver coisa. Então ele acaba fazendo algumas coisas
que para pessoas normais ela não fariam nunca, e mesmo se fizer, ela faz sabendo que errou. As pessoas normais, independente do errado, as pessoas normais fazem o errado sabendo que fizeram. Dentro das pessoas com esquizofrenia, elas fazem o anormal achando que é normal, certo? É isso que diferencia o paciente com esquizofrenia de um paciente normal, certo? Então, desde quando nós falamos da estrutura do sistema nervoso central, onde é o cérebro, em que é o sistema de comando de todo o corpo, onde ele manda comandos para todo o corpo, mesmo comandos como mobilidade, então comandos como pensamento, comandos cognitivos, momento de dormir, momento de acordar, e todo o cérebro, que é o sistema nervoso central, e quem envia essas funções. Então, a gente está falando agora de uma patologia, onde ela mexe totalmente na função, na estrutura cerebral. Então é uma patologia onde mexe no sistema, onde dá todos os comandos do corpo, onde coordena, onde controla todas as funções do corpo. Então a gente está falando de uma patologia que ela mexe nesse sistema de coordenação e controle mesmo do corpo. Então, quando eu for falar dos tipos de esquizofrenia para vocês mais à frente, vocês vão conseguir entender e ver claramente como é que isso funciona no paciente. Então, vou falar de todos os tipos de esquizofrenia, mas o paciente pode não vir a ter nenhum desses tipos. Então, vocês já comecem a se ligar aí quando eu falar dos tipos de esquizofrenia, para que vocês comecem a ver, fulano de tal, aquele paciente que a gente teve no CAPS, ou vai ter no CAPS, que vocês ainda vão ter esse estágio, paciente X que nós vamos ter no CAPS, você vê as diferenças disso para isso, vocês vão começar a entender o paciente melhor, certo? Então vocês entendem o seguinte, quando eu falo de esquizofrenia, para entender o que é esquizofrenia, é alteração do funcionamento da mente, alteração do funcionamento do cérebro, beleza? Então, diferente das outras patologias, em que o meio ambiente foi quem fez alguma alteração nessa questão cerebral, como a gente fala de depressão, por exemplo, que lembra que a gente falou em sala de aula que a gente não entendia ainda se foi o meio ambiente que mexeu nessa função cerebral ou a função cerebral diminuiu e acabou mudando o paciente relacionado ao meio ambiente. Na questão de esquizofrenia, a gente pode qualificar com certeza que são alterações do funcionamento da mente. A mente que funciona de forma diferente, funciona de forma desordenada, certo? Trazendo o paciente a ter distúrbio de pensamento. Então, tudo que é pensado como normal por pessoas normais, o paciente pode vir a pensar totalmente diferente. Embaralhamento total das emoções. Então, locais que era para estar triste, velórios ou coisa parecida, o paciente vai estar feliz, vai estar rindo, mas é uma questão patológica, por isso questão do embaralhamento das emoções do paciente. A total mudança no comportamento. Então você já imagina aí o paciente que perdeu toda a noção da realidade, a noção da razão, a noção do que é correto para a sociedade. Então ele vai ter mudança no comportamento, claro. Então nós temos um comportamento de pessoas normais. Então todo mundo vai para a praia de biquíni, de sunga, de calção, mas todo mundo vai para uma reunião do trabalho de calça jeans, de calça, de camisa. O paciente com esquizofrenia, ele perde essa coisa da realidade, então ele pode ir para a praia de calça jeans e de tênis e de capote e querer ir para uma reunião do trabalho, se assim acontecer, de sunga, sem roupa, nu, andar na rua nu. Então é um paciente que perdeu toda essa questão do comportamento também. Então ele perdeu toda a questão da noção da perda, perdeu a noção da realidade, o que é real, o que é irreal. Então, para ele, dentro da irrealidade dele, tudo aquilo é real. A gente vai falar de delírio e alucinação para que vocês entendam o que acontece na cabeça do paciente com esquizofrenia, mas entende para a gente, como pessoas normais, que ele perdeu toda a questão da noção de realidade. Quando eu digo isso, eu digo para vocês o seguinte: o que qualifica uma pessoa como normal ou anormal é o ambiente em que ele vive, é o ambiente em que ele se encontra. Então, quem vai qualificar essa linha tênue entre normalidade e anormalidade é as pessoas que estão ao seu redor. Então, se eu vou para uma reunião de trabalho, que é no escritório, de sunga, então todo mundo vai entender que eu sou uma pessoa normal. Se eu vou para a praia de calça jeans, de capote, de tênis, não tiro, não piso o pé na areia, todo mundo vai entender que eu sou uma pessoa normal por isso também, certo? Então, o anormal, normal e o anormal é qualificado principalmente pelas pessoas que nos rodeiam, certo? Então, entendo que esquizofrenia, o paciente perde todo o juízo crítico. Então, é como eu falei, como eu vou falar para vocês, a diferença é a seguinte: nós erramos, mas erramos entendendo que estamos fazendo errado. Então, a pessoa não é um psicopata, não tem psicopatia ou não tem esquizofrenia, mas por algum motivo matou uma pessoa. Um exemplo para ficar claro. Ele entende que aquilo é uma coisa
errada, é uma coisa anormal, é onde o paciente não perdeu o juízo crítico, ele tem o juízo crítico, continua o juízo crítico, não é paciente, é uma pessoa normal. O que qualifica a pessoa com esquizofrenia é que ele vai fazer aquele ato errado, entendendo que está fazendo certo. Beleza? Essa é a diferença. Essa é o que diferencia o paciente com esquizofrenia e um paciente sem esquizofrenia. E entenda o seguinte, o paciente com esquizofrenia, ele não tem dupla personalidade, não. Quem tem dupla personalidade é psicopatia, é sociopatia, beleza? Isso ele tem dupla personalidade. O que é isso? Sociopatia, psicopatia. Ele, quando precisa de você, quando ele precisa de alguma coisa, ele lhe trata muito bem, e quando ele não precisa, ele lhe trata muito mal. Isso a gente pode qualificar como psicopatia ou como sociopatia. A pessoa vira seu amigo porque necessita de algo seu ou tem algo a tirar de você. O paciente com esquizofrenia, ele não tem isso, não. Ele, apesar de ter perdido todo o senso de juízo do que é correto e do que é incorreto, ele não tem dupla personalidade, é uma personalidade só, certo? Então, essa questão da dupla personalidade, isso foi criado por filme, por livro, mitos populares, mas o paciente com esquizofrenia, de forma nenhuma, ele tem dupla personalidade, certo? Então, entendam isso, entendam o que é esquizofrenia, comecem a conceitualizar isso na cabeça de vocês, a diferenciar a esquizofrenia com as outras patologias, certo? E aí no próximo vídeo a gente vai falar dos tipos de esquizofrenia para que vocês entendam e comecem a entender sinais e sintomas, manifestações do paciente, entender o que é delírio, como é que eu vou caracterizar meu paciente com esquizofrenia. Pronto. Principalmente delírio e alucinação, que a gente fala mais à frente o que é. Certo? Então aguardem o próximo vídeo.